Vocês já viram em desenho animado aquela história de uma garça levando uma criança, que era assim que os pais tinham os filhos? Sim, Né? da cegonha. Cegonha, eu falo né? garça porque já é atualizado, né? Uma cegonha na época Amiga, e tal. desculpa, eu tenho 67 anos. A gente imaginava que era assim que a gente nascia quando criança. Sim. Tipo isso, né? Mas, hoje a nossa curiosidade é mais ou menos isso. Entenda como era a prática de enviar crianças pelo correio antigamente. Como Você assim? sabia que podia fazer isso antes? Gente, eu já vi de Ai. tudo, você mandar de tudo pelos correios, né? Agora, enviar criança é uma novidade. Na época era muito normal, inclusive, Normal. né? Que horror. Mas como que isso funcionava, Erlan? Por que faziam isso? Quem conta pra gente é Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre a prática de enviar crianças pelos correios antigamente. Se as gaiolas projetadas para bebês que ficavam penduradas a vários metros do chão do lado de fora das janelas dos edifícios nos Estados Unidos, principalmente nos centros metropolitanos da década de 1920, já foram consideradas controversas o suficiente no cuidado de crianças, o envio de bebês pelo correio, que começou alguns anos antes, pode ser considerado ainda mais polêmico. Morte e ferimentos são um dos motivos pelos quais são proibidos no mundo inteiro que seres vivos sejam enviados através do sistema postal. Porém, não foi considerado que alguém faria isso quando o serviço foi criado. Foi no começo de 1913 que um casal de Ohio decidiu enviar para a casa dos avós seu filho recém-nascido pelo recém-criado Serviço Postal dos Estados Unidos, a 1,5 km de distância. Afinal de contas, os regulamentos do serviço não falavam nada sobre isso ser algo proibido. Os regulamentos extremamente vagos dos Correios daquela época sobre as proibições foram um dos motivos de a situação ter saído do controle, colocando o ano de 1913 como o mais caótico. Isso porque as pessoas passaram a testar os limites do sistema, enviando tudo o que poderiam imaginar, de tijolos a seres humanos em caixas, sobretudo devido à falta de normas com relação ao peso permitido de cada encomenda. Até 1915, houve 7 casos documentados de pessoas que enviaram crianças pelo correio para longas distâncias, porque era mais barato comprar os selos, que custavam até 15 centavos, do que uma passagem de trem. A ideia foi embasada com a sensação de segurança, visto que nas áreas rurais a maioria das pessoas conhecia os carteiros, então não sentiam como se estivessem entregando seus filhos para estranhos. Foi só quando o chefe dos Correios, Albert S. Bullerson, ficou sabendo sobre a prática de enviar crianças como encomendas com o caso de May Pierstorff, cujos pais a mandaram para a casa de seus avós a 110 quilômetros de distância em fevereiro de 1914. Aí, ele proibiu oficialmente os funcionários de aceitarem humanos como correspondência. No entanto, isso ficou restrito ao estado de Ohio, o que não impediu que pessoas em outros cantos do país continuassem a prática econômica. No ano seguinte, uma mulher enviou sua filha de 6 anos de sua casa na Flórida para a casa de seu pai, em Virgínia, a 1.158 quilômetros de distância, no que ficou configurado como a viagem postal infantil mais longa identificada. A prática só teve fim em meados de agosto de 1915, com Maud Smith, então com 3 anos, sendo a última a fazer uma viagem pelo correio dos Estados Unidos, depois que a história virou notícia no país. Ou seja, essa prática ainda continuou por 2 anos. Que loucura, ainda bem que não deu mais certo, né, gente? Você Mas, colocaria nossa, o Davi para ir para o Rio de hipótese Janeiro? alguma, imagina Meu o caos de tudo isso nos dias de hoje, né? Não ia dar certo, minha gente. E você, Amandinha? Eu acho que foi um surto coletivo, vamos dizer assim, né? Porque na época, para as pessoas normalizarem dessa forma, imagina só, né? Como que seria as pessoas de má índole, sei lá, transportando crianças, que coisa, que loucura. Hoje em dia, com certeza, não iria se encaixar nos dias de hoje, né? Isso é verdade. Bem, essa reportagem já está disponível no nosso YouTube, do Programa da Tarde Meio Norte. Caso você queira compartilhar, é só ir no Meio Norte... é só abrir seu YouTube e pesquisar Programa da Tarde Meio Norte, tá bom? Bem, falando nisso,